Muita gente já sabe que dá para fazer renda passiva com ações, com fundos imobiliários, ganhando aí juros sobre capital próprio, ganhando dividendos, dá para fazer renda passiva também com renda fixa, mas pouca gente sabe que dá para ganhar dinheiro, dá para fazer renda passiva com criptomoedas. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode começar fazendo renda passiva com criptomoedas, sendo totalmente iniciante nesse mercado de criptomoedas. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para te ajudar, porque eu sei que tem muita gente que está deixando passar essa oportunidade de criar renda passiva também com criptomoedas, e só lembrando que eu não tenho nenhum vínculo com essas empresas ou com essas organizações que eu vou estar falando aqui no vídeo. Vou falar um pouco sobre tudo que eu fiz e que me ajudou a começar nesse mundo aí de renda passiva com criptomoedas. Nada dos ativos que eu comentar aqui é uma indicação nem de compra e nem de venda. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você já começar aí nesse mundo de renda passiva com criptomoedas é basicamente uma conta com juros, o que é bem parecido com o que nós temos aqui no Brasil com renda fixa. Você vai emprestar aí as suas criptomoedas para uma organização, essa organização vai devolver futuramente isso com juros. É basicamente um CDB, que você empresta o seu dinheiro para o banco e futuramente aí o banco te devolve o dinheiro, obviamente, com juros. Só que, obviamente, no caso de criptomoedas, provavelmente você vai receber aí um juros um pouco mais alto até do que a renda fixa no momento em que eu gravo esse vídeo. E eu sei que você deve estar se perguntando, como essas instituições conseguem me pagar uma taxa mais alta do que o próprio banco, do que as instituições bancárias? E isso é uma coisa que vale a pena a gente discutir. Quando você empresta suas criptomoedas para essas instituições, elas vão emprestar isso para outros investidores ou até mesmo para outras instituições. Há uma taxa de juros muito mais alta do que, obviamente, eles acordaram com você. Por exemplo, se eles estão te pagando aí 8%, eles vão emprestar essas suas criptomoedas a uma taxa muito mais alta, para eles, obviamente, conseguirem pegar essa diferença de lucro. E aí é onde a gente chega numa coisa chamada stablecoins. O que seria isso? São moedas mais estáveis. Geralmente elas estão atreladas ao dólar. Por que existe uma demanda tão grande assim por essas moedas? Justamente por conta disso, porque elas estão atreladas ao dólar. Geralmente funciona dessa forma. Uma quantidade X de criptomoedas tem que ser equivalente a uma quantidade X de dólar. Isso faz com que essa moeda seja mais estável. Então, elas funcionam basicamente dessa forma. E qual o risco que existe por trás das stablecoins? A gente sabe que as criptomoedas geralmente elas são descentralizadas e o grande risco é que não existe nenhum órgão auditando e fiscalizando exatamente tudo isso. Então pode ser que essa quantidade X que deveria existir em dólar para existir esse lastro, pode ser que não exista de fato. Então esse é o maior risco no caso desse investimento. Então não existiria garantias de que realmente existe esse lastro. Poderia ser simplesmente dinheiro de mentira, sendo dinheiro impresso. Então tem pouca transparência aí no funcionamento por trás de cada token. E outro ponto é que pode ser que você acabe ficando refém de uma determinada exchange, caso ela queira bloquear saques ou bloquear transações. Mas talvez seja um risco aceitável, porque se você acompanha aqui o nosso canal, você sabe que junto com um grande risco vem também uma grande possibilidade de retorno. E nesse caso, nessa modalidade que eu estou falando aqui para você, pode chegar aí uma casa de às vezes 8%. Tudo bem que hoje a gente sabe que a renda fixa paga aí um pouco mais de 8%, porém esses 8% seria em dólar. Isso leva a gente a um segundo ponto, que seria o staking. É importante falar aqui, lembrar que as criptomoedas elas são descentralizadas e não tem uma autoridade central supervisionando tudo isso. E nesse caso essas transações são feitas de duas formas, que é conhecida aí como Proof of Work e Proof of Stake. O Proof of Work funciona da seguinte forma: o Proof of Work ele depende do poder computacional para resolver problemas algorítmicos complexos. E de uma forma bem simples, ele resolvendo esses problemas, essas equações, eles recompensam
os usuários, os donos desses computadores que resolveram aí esses problemas, então eles são recompensados com criptomoedas. E normalmente esses equipamentos, esses computadores de mineração que você vê aí configurado em armazém, na casa das pessoas. E sim, ou seja, você também pode usar o seu computador para minerar criptomoedas e é óbvio, dependendo aí do poder do seu computador, da configuração do seu computador. E dá para ganhar dinheiro com isso dependendo do custo da energia ou se o preço da criptomoeda sobe ou desce. Mas nesse caso, o maior problema acaba sendo realmente o custo da energia, porque o custo vai interferir, obviamente, diretamente no seu lucro. Quanto maior o custo, menor é o seu lucro. E dependendo do valor da criptomoeda que você está minerando, ela pode cair muito, o seu custo de energia se manter ou subir muito e você acaba tendo um prejuízo aí na sua operação. Então isso faz a gente chegar no Proof of Stake, que seria o stake aí, talvez você já tenha ouvido falar, que basicamente seria você colocar as suas criptomoedas para minerar mais criptomoedas. E tudo isso sem depender exatamente de um poder computacional como no Proof of Work, que seria aí a mineração. Fazendo isso, as suas transações são validadas aí pelas próprias criptomoedas dos usuários que foram depositando mais criptomoedas na rede. E as criptomoedas elas vão funcionar basicamente como se fossem votos que você tem aí na blockchain. À medida que esses votos validam e confirmam essa transação, o usuário, o dono dessas criptomoedas, ganha uma recompensa por isso. Então, quanto mais dinheiro você colocar, maior é a chance de você validar e confirmar a próxima transação e maior é a chance de você ganhar mais recompensas. Exchanges mais simples para você começar é a Binance e a Coinbase. Você entra em cada uma delas e compara lá as taxas de juros, o valor que você quer investir. Inclusive eu vou deixar o link da Binance aqui na descrição do vídeo, caso você tenha criado algum interesse nesse tipo de investimento, nessa modalidade de investimento. E o próximo ponto que eu quero trazer aqui para você seria o lending. E nesse modelo de negócio, você empresta as suas criptomoedas para um terceiro que paga juros pelo empréstimo. Tudo isso é feito através de contratos inteligentes e é tudo de forma automatizada. E aí, qual seria o risco dessa modalidade? O risco seria se a criptomoeda que você está fazendo lending, que você está emprestando, ela pode se desvalorizar e aí você ter prejuízo na criptomoeda. E um site bem conhecido é o Aave ou AAV, o Celsius e a BlockFi. São sites para você fazer lending de forma descentralizada. E se você não curte muito essa ideia aí de emprestar, de fazer lending e tudo mais, isso vai levar a gente ao próximo ponto, que seria prover liquidez para o mercado. Embora falando dessa forma assim parece ser um negócio extremamente complexo, a base disso tudo é muito simples. No mercado financeiro de criptomoedas, enfim, tem pessoas querendo comprar e querendo vender. Tudo isso de forma muito rápida. Ou às vezes a pessoa simplesmente quer trocar de criptomoeda. Às vezes você tem, sei lá, Ethereum e quer trocar aí de repente por GangstaBet. E como solução para fazer essa compra e venda ou troca de criptomoedas de forma mais rápida, nasceu aí a pool de liquidez. Essa pool ela permite com que os investidores aí comprem, vendem, troquem moeda de uma forma muito rápida a qualquer hora, a qualquer momento e a qualquer dia, sem ter que esperar alguém comprar ou vender ou querer fazer uma troca de criptomoedas para que isso tudo aconteça. Como a gente está falando de renda passiva com criptomoedas, é você que vai se beneficiar com isso, porque no caso é você que vai estar provendo liquidez para o mercado. Por exemplo, se você colocar R$500 aí em Ethereum e R$500 em Shiba Inu, você vai estar permitindo com que os investidores troquem facilmente, comprem e vendam essas criptomoedas para o que? Desses pares e, obviamente, te pagando uma pequena taxa por você estar provendo liquidez para que isso aconteça. Então você tem aí a Uniswap, que geralmente cobra aí uma média de 0,03 por transação, ou seja, a cada negociação e distribui
para as pessoas que estão provendo liquidez. Qual é o risco dessa modalidade, né? Se você tivesse investido aí 500 reais em Ethereum e 500 reais em GangstaBet e de repente Ethereum subisse aí, triplicasse de valor, fosse de 500 para 1.500 reais, a parte negativa é que você só conseguiria sacar o proporcional que você investiu, então você não conseguiria participar dessa alta que a moeda do Ethereum ela teve. Então você pode prover aí liquidez para o mercado através dos sites da Uniswap, da Kickswap, e você também pode ter taxas interessantes aí como renda passiva em criptomoedas. E apesar de ainda não ter ganhado dinheiro com esse próximo ponto que eu vou falar, eu sei que tem muita gente negociando e fazendo aí uma renda passiva interessante, que seria com NFTs. No site RenNFT.io, você pode alugar os seus NFTs por um determinado período e por um determinado preço. Passando esse período que você determinou, você vai receber aí de volta o seu ativo mais o valor que você determinou no momento ali da alocação. E você deve estar se perguntando aí, por que alguém alugaria NFT? Mas os NFTs nos últimos tempos aí eles tomaram uma proporção muito grande. Alguns NFTs chegaram a valer aí 310 mil dólares. E como você sabe, tem gente que aluga carro, tem gente que aluga bolsa de marca, tem gente que aluga até Rolex e tem gente que aluga outros itens aí. E agora você também tem a possibilidade de alugar os seus NFTs. Uma coisa interessante com NFTs é que você pode ganhar royalties com NFTs. Você que é dono de um NFT, você pode determinar uma porcentagem que você vai ganhar toda vez que o seu NFT mudar de mãos aí, for vendido no mercado secundário. Por exemplo, você que é o criador de um NFT foi lá e fez a sua arte e aí você definiu que vai ganhar 5% de royalties. Então toda vez que alguém vender essa arte para uma outra pessoa, você vai ganhar aí 5% desse valor. E claro que todo grande ganho também é acompanhado aí de um grande risco. E no caso do NFT é que ele pode demorar para ser vendido, ou seja, se você precisa de um dinheiro aí de uma forma muito rápida, pode ser que demore um pouco. Ou também, outra coisa que pode acontecer é que o seu ativo ele sofra uma desvalorização e você pode acabar perdendo aí dinheiro nesse caso. Eu acho que vale a pena sim explorar algumas dessas estratégias, tentar aí minimizar os riscos e com essas estratégias também maximizar os seus ganhos, e lembrando que é importante você diversificar. Se você achou interessante essas estratégias, é legal você diversificar entre elas para você diminuir o seu risco e dessa forma você também tem a possibilidade aí de aumentar os seus ganhos. E é sempre bom lembrar que todas essas estratégias e geralmente tudo que envolve criptomoeda é acompanhado aí de certos riscos, e em algumas dessas estratégias tem um risco aí bem considerável. Eu espero de verdade que eu tenha te ajudado com esse vídeo, eu espero que eu tenha trazido aí alguma luz para você sobre como você conseguir fazer renda passiva com criptomoedas. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal porque eu posto conteúdos novos toda semana, um conteúdo aí que vai estar ajudando você na sua jornada como investidor, vai estar ajudando você a ganhar mais dinheiro. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Guilherme Elton e te vejo no próximo vídeo.